Acho que desde sempre eu pensei em um dia poder fazer uma história famosa, mas com o passar do tempo, eu fui percebendo que não era só força de vontade que mantinha um projeto de pé. E depois de tantos e tantos projetos que eu não consegui concluir, eu decidi contar um deles aqui pra vocês. Primeiramente, eu pensei em fazer esse vídeo pois eu achei um desenho antigo sobre esse projeto e eu decidi refazer ele. Então vocês vão estar vendo todo o meu processo de redesign dessa personagem, que por sinal o nome dela é Naomi. O motivo de eu começar a escrever essa história foi porque, na época da pandemia, eu tinha mais tempo para poder escrever os meus projetos e tudo mais. E, naquela época, eu já estava criando o projeto Shikamuya, que é um projeto que eu tô já há alguns anos escrevendo, pois eu tinha feito toda uma versão onde eu praticamente mudei tudo e tô escrevendo todo um universo novo, que inclusive eu vou ter que fazer até um bestiário sobre ele, que em breve eu vou trazer um pouco mais aqui no canal. Mas enfim, eu comecei a escrever essa história porque eu sentia que Shikamuya, ele ia demorar bastante, então eu decidi fazer algo menor e eu pensei, nossa, eu vou escrever um romance, afinal, uma das coisas que estavam mais famosas, pelo menos na época, né, era um monte de mangás, aqueles mangás bem coloridos e de romance, principalmente medieval, envolvendo a realeza e tudo mais, e eu achei que seria uma coisa interessante começar daí, então eu decidi fazer um romance medieval mais puxado para essa ideia da realeza, o glamour e etc. E quando eu comecei a fazer isso, eu descobri que eu tinha uma dificuldade absurda em escrever falas de personagem. Então, eu tive uma ideia para poder conseguir fazer essa história andar um pouco mais. Primeiramente, eu queria comentar que o começo do canal ele foi inteiramente focado apenas num conteúdo de gacha, pois naquela época eu já estava produzindo um mangazinho, que inclusive eu já comentei sobre ele aqui no canal, porém eu sentia que eu precisava crescer e uma das coisas que eu gostava muito na época era o gacha, então eu comecei a fazer muito conteúdo de gacha, inclusive foi graças a isso que o meu canal ele cresceu bastante, mas assim que eu anunciei que eu ia puxar mais para as animações do que o gacha, eu perdi muito inscrito também. Mas, enfim. Nessa época, eu acabava fazendo muitos RPGs de texto e eu decidi chamar um amigo para poder me dar uma ajudinha. Eu falei, vamos fazer um RPG de texto com esses personagens? Que aí a gente limpa tudo, vai polindo, e aí a gente começa a escrever um mangazinho de romance entre esses dois personagens. O meu objetivo inicial era escrever uma história romântica, obviamente, também focado mais na ideia de ser algo mais aconchegante, acolhedor, calmo. Porém, eu não consegui tão bem assim, mas calma lá que eu vou explicar. Desde que eu comecei a escrever histórias, eu basicamente tinha o costume de fazer histórias muito violentas, com bastante luta e coisas do gênero. Então eu tive muita dificuldade em escrever uma história bem mais fofinha e calma. Então, foi um grande desafio que eu não consegui concluir. E pra vocês entenderem melhor, eu vou contar a história pra vocês verem o quanto que eu fracassei na única proposta que eu tinha colocado nisso. Em um mundo de fantasia medieval, onde criaturas existem, tem um cavaleiro que se destaca bastante no reino. Seu nome era Legion. E devido a inúmeras batalhas vitoriosas, ele foi recompensado a se casar com uma das filhas do rei, no qual ele conhece a sua futura esposa. Naomi, ao contrário de suas irmãs, ela era muito reservada, praticamente um mistério. Ninguém sabia ao certo o que ela gostava ou não gostava, ela conversava muito pouco com as pessoas ao redor e, principalmente, ela ficava se isolando demais. O que deixa o cavaleiro cada vez mais curioso sobre a dama que seria sua esposa. E então, após o casamento, os dois começaram a viver juntos e a história ela ia mostrar um pouco o cotidiano dos personagens.
E aí você se pergunta por que eu estava falando que não deu muito certo? Bem, com o passar do tempo, eles foram se apaixonando, mas devido ao trabalho dele, ele saía muito e às vezes até por meses. Então eles não conseguiam ser tão rápidos, vamos dizer assim. Eles demoraram um pouco mais para poder conseguirem ficar mais próximos, mais íntimos. Porém, começaram a haver alguns assassinatos no reino, no qual era claramente um ataque de criatura, pois pareciam que essa criatura estava se alimentando das pessoas. E Legion começou claramente a investigar sobre isso, porém, durante a noite, ele acabou percebendo que a sua esposa acabava levantando de madrugada e voltava bem mais tarde. De início, ele só achou que ela estava com problemas para dormir ou coisa do gênero. Porém, ele notou que ela estava saindo do castelo e que ela parecia estar numa espécie de transe ou algo assim. Ela não respondia quando ele chamava, ela apenas saía para fora e voltava tempos depois. E então, na segunda noite que ele tinha percebido isso, ele decidiu ir atrás dela, assim descobrindo que a origem dos assassinatos era sua própria amada. Vendo ela se alimentar como uma fera das pessoas, fez com que ele ficasse extremamente dividido. Afinal, ao mesmo tempo em que ele sempre foi treinado para matar criaturas desse tipo, também era a amada dele. Então, ele não sabia o que fazer e que decisão tomar. Ela não parecia ter consciência do que fazia e ele não sabia se ela era humana ou uma criatura. E então, a decisão do que fazer para resolver isso nunca foi determinada. Afinal, eu não terminei a história. Foi assim que aconteceu, infelizmente. Basicamente, nesse momento eu comecei a perceber que eu tinha fugido super da proposta. Aí eu pensei, posso continuar. Só que eu queria tanto fazer um romance fofinho. E eu não acredito que eu consegui falhar nisso. Então eu só decidi parar de fazer a história, sem contar que, além da história, também tinha os desenhos. E, bem, naquela época eu já tava me considerando melhor nos desenhos, né? Então eu comecei a desenhar, eu fiz umas páginas pra poder testar e tal, e eu postava tudo no meu Facebook. Que, por sinal, era bem dividido, afinal tinha uma galera que provavelmente não sabia desenhar ou coisa do gênero que elogiava bastante, falava que os desenhos estavam bonitos, que tava legal a história, que tava legal os desenhos, porém a galera que sabia minimamente desenhar me escorraçou um pouquinho porque tava tipo tudo desproporcional. Eu entendo ele, estava horrível, horroroso, olha esse rosto, meu Deus. Que por sinal, até hoje eu já sinto uma certa insegurança e fico, nossa, meus desenhos não estão bons o suficientes para fazer uma animação, para poder fazer um mangá ou coisa do gênero, um HQ. Então imagina naquela época, quando eu comecei a perceber que o meu traço ele não era bonito. Nossa, que dificuldade eu tive para perceber isso. Meu Deus. Enfim, eu desisti do projeto. Eu tentei reviver ele um tempo depois. Assim que a minha mesa chegou, a primeira pessoa que eu pensei em desenhar foi a Naomi. E eu fiz um desenho dela, porém eu nunca tinha usado uma mesa antes. Eu fiquei 5 anos da minha vida desenhando com o dedo no celular. Eu descobri que existia pressão. E, meu Deus do céu, foi muito esquisito. E, obviamente, não ficou muito legal o resultado. Ficou tudo rabiscado. Aí o resultado pra vocês do que eu tô falando. Então, bem, não rolou, infelizmente. A minha história, ela foi morrendo aos poucos e eu não consegui finalizar esse romance. Bem, agora falando um pouco sobre o redesign que eu estou fazendo. Eu decidi que eu ia ser extremamente fiel ao desenho, eu não ia mudar nada, principalmente cor de cabelo, pele, olhos ou coisa do gênero. Acho que a única coisa que eu fiz de diferente foi ter colocado as joias verdes
porque isso era um ponto importante para a história, afinal foi um dos primeiros presentes que o Legion deu para Naomi. Então eu decidi deixar essa referência poder ficar legal. E também que eu coloquei umas estampinhas, fiz um detalhezinho a mais no desenho, principalmente porque uma das características que eu mais gostava de ver nessas histórias da realeza é que os vestidos, eles sempre eram muito bem decorados. Basicamente toda a estética era muito bem decorada, tinha bastante pedras, bastante molduras, bastante luz e sombra, principalmente essas iluminações coloridas que hoje em dia eu coloco em praticamente meus desenhos inteiros, assim. Então, eu decidi deixar bem mais característico. E praticamente como um belo iniciante, eu simplesmente apaguei e mexi em muitas coisas, muitos detalhezinhos pequenos. Pra vocês terem uma noção, eu tava querendo colocar tanto detalhe nessa arte que eu tava dando a maior zoom possível pra poder ir fazendo as luzinhas, fazendo a sombra, os detalhes, os fios de cabelo, todas essas coisas. Eu queria demonstrar todo o meu afeto que eu tinha com esse projeto, que infelizmente morreu de forma muito trágica. Mas, bem, com isso, eu fui desenhando e eu percebi que tava horrível. Nossa senhora, que tristeza. Eu vi o desenho finalizado e falei, nossa, o rosto tá péssimo. E aí eu decidi mexer um pouco mais. Uma das coisas que eu queria fazer principalmente é poder fazer um pouco mais de detalhes nessa partezinha que é o fator da janela, né? Eu fiz uma janela, porém a iluminação tava vindo da frente da personagem no primeiro desenho. Só que aí eu achei que é um pouco sem sentido, então eu decidi mudar e fazer com que a iluminação seja de trás. E, bem, eu acho que isso foi uma das coisas principais que eu estranhei no rosto, afinal eu nunca tinha feito uma luz que vinha de trás do personagem. Como eu falei, eu sou iniciante, eu tô testando coisa nova agora praticamente, então cada coisinha, cada posição, cada iluminação, eu já fico tipo, meu Deus do céu, isso é muito genial e muito difícil. Bem, uma das coisas que eu também quis fazer esse estilo de conteúdo, que eu tô contando histórias antigas e coisas do gênero sobre meus projetos, é que às vezes eu acabo trazendo uma dica ou outra sobre escrita de personagem, desenvolvimento e coisas do gênero, só que eu fico pensando, nossa, as pessoas elas não têm praticamente nada pra poder ver, tipo, se eu sou realmente confiável ou não, então eu tô trazendo umas histórias antigas e muito em breve irei trazer informações sobre meus projetos novos. Eu tô produzindo Ruptura no momento, que eu acho que eu já comentei algumas vezes, que é um projeto que eu comecei a escrever ele ano passado. Basicamente é uma história um pouco mais sentimental e eu queria trazer uma vibe um pouco Coraline, que é algo mais sombrio, porém não é extremamente pesado ou coisa do tipo. Contudo, uns detalhezinhos finais que eu acabei fazendo em off foram poucas alterações, no qual eu só acabei corrigindo alguns incômodos. Por exemplo, eu achei que os olhos estavam muito pequenos, então aumentei e etc. E esse foi o resultado final. A comparação de alguns anos atrás e o atual. Vocês notaram alguma diferença, gente? Por favor, diga que sim. Eu acho que eu corinhei um pouco fazendo essa line art porque eu demorei muito. Afinal, ela é extremamente fina. Então, foi um resultado bem demorado. Mas, por enquanto, estou satisfeita. Mas se você gostou, não esqueça de comentar o que você achou da história e do desenho, deixar o like e se você curtiu o meu conteúdo, pode se inscrever para poder acompanhar todos os projetos que estão por vir. E até a próxima!